No episódio de hoje, vamos fazer um breve balanço das atividades e resultados obtidos pelo TCE Ceará no ano de 2020. Ano novo, nova gestão do TCE Ceará. Conselheiro Valdomiro Távora assume o cargo de presidente da Corte de Contas. Na vice-presidência está o conselheiro Edilberto Pontes. Como corregedora, a conselheira Patrícia Saboia. E como ouvidor, o conselheiro Ernesto Saboia. Em janeiro, Carol, o TCE Ceará inicia suas atividades de eventos com a primeira maratona tecnológica, o Hackathon. O trabalho foi intenso de 24 a 26 de janeiro no Sebrae Lab. O objetivo é, primeiro, ver as soluções que vão sair aqui desse grande laboratório, né? E prestigiar também a chamada que o TCE fez de integração cidadã. Né? Algumas semanas depois da maratona tecnológica, o que foi planejado para os meses seguintes precisou ser adaptado ainda no primeiro trimestre. Tudo isso por causa da pandemia causada pela Covid-19. O coronavírus freou o planeta por causa da capacidade imensa de disseminação e da agressividade extrema. O país tem 1.577.004 casos de Covid-19. Assim que as medidas de isolamento social no estado do Ceará começaram, a orientação do TCE foi de dar transparência a todas as iniciativas adotadas no combate ao coronavírus e, ao mesmo tempo, continuar a prestação de serviços pelo órgão. Pensando em tudo isso, Carol, uma das medidas tomadas foi dedicar uma área no portal do tribunal exclusiva para divulgar todas as ações relacionadas à Covid-19. São portarias e resoluções, notícias, campanhas de prevenção, vídeos e matérias publicitárias. A fim de otimizar recursos, o presidente Valdomiro Távora determinou medidas excepcionais de contenção dos gastos públicos. O presidente Valdomiro também anunciou o retorno gradual dos serviços presenciais, mantendo o trabalho misto e priorizando o teletrabalho. O plano de retomada das atividades presenciais no TCE Ceará, Carol, foi dividido em etapas. Tudo isso baseou-se em estudos e diretrizes de órgãos de saúde. As limitações impostas pela Covid-19 contribuíram para estimular a inovação em todas as áreas do tribunal. Um desses exemplos foi o plenário virtual, criado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e colocado no ar no final de 2019. Olha que importante isso. Basicamente, é um serviço virtual para realizar julgamento de processos. Na plataforma é possível solicitar sustentação oral e acompanhar os números de julgamentos com o painel de estatísticas. Ao longo de 2020, foram realizados 127 sessões virtuais das câmeras e do Pleno do TCE, sendo julgados mais de 8.800 processos. Esta iniciativa acabou sendo reconhecida em dezembro de 2020. O plenário virtual ficou entre os 5 primeiros colocados no Prêmio CONIP de Excelência em Inovação do Judiciário e Controle, conforme informa o secretário de Tecnologia da Informação, Alex Fonseca. O Prêmio CONIP ele já é realizado desde 1998 pelo Poder Judiciário e tem como objetivo identificar, eu diria que, soluções de tecnologia inovadoras com resultado. Nós submetemos o plenário virtual a ser analisado, por esse prêmio e fomos agraciados em ficarmos entre os 5 melhores, eu diria, soluções de TI reconhecida pelo CONIP no período de 2020. A digitalização de processos foi outra inovação que vem garantindo mais transparência, já que é possível acessar documentos de processos que tramitam no tribunal, mesmo antes de ir a julgamento, exceto processos sigilosos, claro, além de oferecer mais celeridade à análise dos processos e minimizar os custos. Todo esse conteúdo digital só foi possível por meio da aquisição de 6 scanners e 6 mesas digitalizadoras no final de 2019. 140 páginas em 2 minutos foram digitalizados. Então, realmente são máquinas muito potentes que vai mais uma ação para alinhar o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. As ações de controle e fiscalização do TCE Ceará merecem uma atenção especial. O TCE disponibilizou em junho uma nova ferramenta de acompanhamento dos gastos públicos para o combate à pandemia, o painel Covid-19, que pode ser acompanhado pelo computador ou celular. O objetivo desse painel, Carol, é concentrar em um único lugar informações publicadas em diversos veículos oficiais, como portais de transparência do Estado e de municípios cearenses, sobre as contratações realizadas para o combate da pandemia. Também no primeiro semestre, o tribunal realizou, junto a outros órgãos de controle, inspeções no Hospital de Campanha de Fortaleza, montado no estádio Presidente Vargas para atendimento de pacientes com a Covid-19. Carol, eu não sei se você sabe, mas uma das matérias mais acessadas
acessadas no portal do TCE e que ganhou destaque na mídia foi a ação entre a Corte de Contas e a CGU, que é a Controladoria Geral da União no Estado. Foi realizado um cruzamento de dados, a partir de informações dos órgãos, para verificar possíveis recebimentos indevidos do auxílio emergencial por servidores públicos estaduais e municipais, envolvendo mais de 16 milhões de reais. As informações levantadas foram enviadas ao governador do Ceará e aos 184 prefeitos municipais para a adoção das providências necessárias. Com isso, a questão da transição governamental ocasionou uma série de ações de fiscalização e de orientação. Em observância às legislações, o TCE Ceará encaminhou em setembro ao Ministério Público Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral a lista de gestores com contas desaprovadas pelo TCE, com mais de 5.200 processos nos âmbitos estadual e municipal. A Escola de Contas, mais conhecida como Instituto Plácido Castelo, realizou uma série de eventos virtuais, o TCE Eduque, cada um abordando um aspecto da transição de governo. O TCE Eduque, Programa de Educação Continuada, tem como temática este ano encerramento de mandato e transição governamental. Durante um desses encontros, Carol, foi divulgada uma cartilha para gestores e servidores públicos sobre os principais aspectos e recomendações alusivas ao último ano de mandato e às transições de governos municipais. Os interessados podem baixar o conteúdo no link da descrição deste episódio. Chegamos em agosto. O tribunal constituiu o grupo de trabalho formado por analistas da Secretaria de Controle Externo, a SECEX, para planejar e executar a operação Transição Responsável. A equipe realizou ações preventivas e corretivas relacionadas a possíveis irregularidades no encerramento de mandato e na transição governamental municipal. As ações aconteceram em parceria com o Ministério Público do Estado. Ao final dos trabalhos foram instaurados 20 processos. Além dos 18 municípios selecionados previamente, de acordo com critérios definidos em matriz de risco, a SECEX realizou inspeção em Caucaia, após confirmação de que haveria transição de governo municipal. Este grupo de trabalho também elaborou um manual de orientações para a transição governamental municipal, com boas práticas a serem observadas por gestores e servidores públicos para o período de mudança de gestão. No plenário realizado em 15 de dezembro, o presidente do TCE Ceará, o conselheiro Valdomiro Távora, parabenizou a SECEX pelo trabalho de inspeção realizado em um período muito curto, devido à alteração na data das eleições. O tribunal segue atento ao futuro. Em dezembro, seguindo todas as medidas de segurança para evitar a Covid-19, reuniu representantes de todas as áreas do órgão para realizar o planejamento estratégico 2021-2026. Agora, em 2020, a gente está encerrando o ciclo 2016-2020 e se faz necessário a nova elaboração do novo planejamento estratégico. Os participantes foram divididos em grupos para pensar em um propósito, a missão e visão do tribunal para os próximos 5 anos. Foram construídos um mapa estratégico e os indicadores, de forma a medir o que é importante para a execução deste planejamento. No começo do programa, a gente informou sobre o reconhecimento do plenário virtual. Carol, precisamos lembrar aqui de uma conquista importantíssima para o tribunal. A assessoria de comunicação do TCE Ceará ficou entre as 5 melhores no Top Mega Brasil de Comunicação 2020, a categoria de comunicadores do serviço público, dimensão regional Nordeste, e tudo isso após indicação espontânea do mercado de mídia. Bem, gente, a gente tentou fazer um breve resumo das atividades e projetos realizados pela Corte de Contas Cearense ao longo de 2020. Para conhecer mais sobre o TCE Ceará, é possível acessar o portal institucional e as redes sociais. Todos os links estão na descrição deste episódio. A gente precisa dizer que foi um prazer apresentar esse podcast, que está na sua 15ª edição. Você pode ouvi-lo em plataformas digitais como YouTube, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. E com este balanço apresentado, a gente inicia a 2ª temporada do Conexão Cidadão. E você já sabe, a produção do podcast oficial do TCE Ceará é da Assessoria de Comunicação. Até o próximo episódio. A gente se vê.